Acabei de terminar uma live com Alexandre Noan, um dos fotógrafos aqui do Brasil que acabou se mudando para Estados Unidos, e fiz uma pergunta para ele: qual foi o dia mais angustiante, mais difícil, a dor mais aguda que você sentiu na vida? E ele falou sobre a perda do irmão dele. E isso me fez refletir sobre uma palavra que eu gostaria de deixar aqui para você. Eu sinto que existem pessoas que precisam me ouvir hoje, exatamente nessa pauta. Você perdeu alguém importante na sua vida. Primeiro quero lembrar: o tamanho da nossa conquista define a dimensão da nossa perda. A vida ela é paradoxal, existe um paradoxo aqui. Nós, quanto seres humanos, nós queremos torcer em vida para as pessoas, a fim que elas conquistem mais, que elas alcancem mais, que elas sejam mais, que elas toquem mais pessoas. Mas é exatamente na proporção que você torceu para alguém é que é a dimensão e da profundidade que você vai chorar por esse mesmo alguém. Nós não choramos por alguém que não nos faz falta. A tendência é que nós choramos cada vez mais profundamente por quem realmente nos faz falta. Então eu quero te dizer o seguinte: a mesma dimensão das pessoas que você torce hoje, talvez vai ser a mesma dimensão da dor que você vai sentir na ausência delas. Isso me faz lembrar do que Paulo, ele fala que é na minha fraqueza que eu sou forte. É na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte. Mas hoje eu quero que você lembre o contrário. É na sua força que provavelmente mora suas maiores fraquezas. Eu gostaria de perguntar: qual é a tua força hoje? O que você realmente supera? E quando eu lembrei disso, eu lembrei de um tio forte que eu tinha. Eu tinha um tio muito forte, talvez o mais forte de toda a minha família. Ele era reconhecido pela sua força. Ele era respeitado pela sua virilidade. Ele era um cara assim que eu me inspirei, me modelei. Muito do homem que eu sou veio da vida desse meu tio. Mas eu me lembro que quando eu tinha 23 anos de idade, eu perdi um primo que tinha minha mesma idade. Esse primo era o filho mais novo numa casa de 4 irmãos. E naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, quando o mais improvável daquela família faleceu. Da noite para o dia, o meu tio, que era talvez o cara mais forte que eu conhecia dentro da minha família, foi o cara mais fragilizado, afetado de dentro da minha família. Eu me lembro que eu fui visitar ele e minha tia, e ele olhou para mim e falou: Silas, a minha engrenagem quebrou. E ali eu comecei a entender o que significa ter a nossa fraqueza na nossa força. Talvez tão forte que você pense que você é, tão frágil você não imagina que você possa ser. Esse meu tio mais tarde faleceu e eu acompanhei ele por anos, estando dentro de um quarto, olhando pela janela, não tendo razão para talvez permanecer vivo. Nos primeiros dias foram muito difíceis, bebia muito, não conseguia chegar até o banheiro, fazia as necessidades ali mesmo, de angústia, de desânimo, de tristeza por conta de uma perda. E eu quero dizer para você: se você perdeu alguém um dia, primeiro se pergunte se é lícito você lamentar alguém pelo qual você torceu tanto. Eu acredito que a dimensão da conquista que a gente tem em vida precisa ser proporcional da dimensão da celebração que a gente vai ter na morte. Esse meu primo que faleceu era meu melhor amigo, era meu melhor primo, era o primo de 40 primos que nós somos hoje. Eu era o mais novo dos 40 e ele era o depois de mim, então tinha mais 38 pela frente. Eu convivi muito com ele, era o meu primo do coração, ele era meu amigo. E hoje eu posso olhar para trás e me angustiar, ou eu posso olhar para trás e falar: ele foi um cara brilhante. E eu quero dizer: se você perdeu um marido, se você perdeu uma avó, se você perdeu alguém que você tanto amava, eu quero dizer: comece a comemorar a ausência dele na mesma proporção que você torcia na presença de vida dele. Não se permita com
que isso freie o teu futuro. Não se permita que isso boicote talvez o teu próximo casamento, se você é uma viúva, um viúvo. Não se permita que isso te impeça de sonhar e ter o próximo filho quando você perdeu um filho ou quando você não conseguiu ainda ter um filho. Não permita, porque entenda, a dimensão da sua conquista em vida vai ser a dimensão da perda na sua morte. Agora, assim como nós comemoramos, te aplaudimos, torcemos por você em vida, eu quero dizer assim, nós precisamos ter a força e a sensibilidade de comemorar na ausência, na morte. Sabe, existem pessoas que elas são tão fortes, que elas só descobrem quão insensíveis elas eram no dia mau. Enquanto algumas pessoas hoje a gente olha e vê ela tão fragilizada, vê ela tão sensível, a ponto de, humanamente, nós supomos que são pessoas fracas, frágeis demais. Talvez são essas pessoas frágeis demais que já chegaram num lugar antes que a vida talvez pode empurrar eu e você até esse lugar, o lugar da sensibilidade. Uma pessoa sensível, com certeza, ela sabe lidar muito melhor com uma perda súbita, quando a vida de repente arranca aquele que você não esperava. Eu oro para que Jesus te dê força o suficiente para você superar todas as perdas. Alguém importante na sua vida já se foi, e eu quero te dizer, não morra junto com eles. Saia da sepultura. Se eles estivessem vivos hoje, eles seguramente não gostariam de te ver assim. Por isso, entenda que nós precisamos comemorar a vida e comemorar a morte. Uma pessoa que não é digna de ser lamentado na ausência é uma pessoa que talvez foi lamentado na presença, na vida. Entenda que se nós não queremos lamentar alguém pela vida que eles levam, nós não podemos lamentar alguém pela ausência que eles fazem. Deus abençoe você, um bom final de semana ainda, que a sua semana continue sendo abundantemente frutífera, que o seu coração hoje, eu vejo Jesus enfiando a mão dentro do seu peito e arrancando um sentimento que talvez por anos você não conseguiu se livrar. Eu digo que hoje você está sendo liberto, e eu declaro alegria, justiça e paz nesse lugar onde alguém muito importante está te fazendo falta. Você não precisa morrer de desgosto sem antes se libertar desse sentimento. Um grande abraço.